Vocês acham que engenharia de computação é um curso para ser hacker? Bom, vamos falar com quem entende e descobrir um pouquinho mais sobre essa área, né? Curumins do meu coração. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que não é a Luísa, mas está no Canadá, brincando com algumas coisas interessantes. E aí, fala pra gente, quem é você, Alan? Oba, bom galera. Primeiro, muito obrigado, Lucas, né, por me convidar aqui. É prazer, não só fazer isso, mas poder conversar contigo de novo. A gente é amigo desde o do ensino médio, então é, tem um tempo aí, nossa, bastante saudade. Bom, sou o Alan, como dito, eu sou engenheiro da computação, formado na Unicamp, e bom, eu trabalho na área e tô aqui para falar sobre como é que foi, de coisas que eu achava que era da faculdade, acabaram não sendo, ou vice-versa. Eu brinco que eu faço um pouco de tudo bem mal. Mas eu gosto muito de música, né? Eu toco piano desde pequenininho. É, eu jogo bastante videogame, é de se esperar, né, dinheiro e computação. É, De esporte eu faço muito pouco também. Eu comecei a fazer boxe recentemente, mas com a pandemia toda não pode, né? Uma das coisas que eu vou tentar fazer é falar menos, porque vocês já viram que essa voz de radialista do Alan está feita para isso, né? Então a gente deixa ele falar. E aí, então, continuando nessa. Uma coisa que a gente sempre pergunta aqui é Uhum. se colocando no Alan de 17 anos. Então, o que a gente quer colocar é o seguinte: quando você estava com 16, 17 anos, pensando no que fazer na faculdade, então o que você usou como referência, como, por exemplo, inspiração ou coisa do tipo, mas que informações você utilizou para falar assim: olha, eu quero fazer engenharia e também já colocando um outro ponto que é interessante, porque como engenharia tem muitas no Brasil, é um número bem grande, então o que te levou ao outro caminho que seria a engenharia da computação, Da mais conta específico. específico, tá? Bom, então desde pequenininho eu já falava para os meus pais que eu queria ser cientista, sem meio que entender o que significava. Eu assistia Laboratório de Dexter e falava, é isso que eu quero fazer. Quero misturar a poção e fazer coisas explodir. Mas assim, a maior inspiração minha para esse tipo de coisa sempre foi meu pai. Meu pai é engenheiro elétrico, trabalhou na área para sempre, né? Começou. E desde pequenininho, eu gosto de brincar que ele moldou eu e meu irmão para sermos pequenas cópias dele. Sabe, empurrava livro de ficção científica. Eu cresci com ele falando que física era a melhor matéria do universo. E eu não vi a hora de ter física no ensino médio. É porque quando chegou, eu pensei, tipo, pô, será que era isso mesmo? Mas, então eu sempre, assim, aí quando eu tinha 16, 17, em conversando com meus pais, em conversando com o pessoal da escola, né, os profissionais que estavam lá, e principalmente meus amigos em volta, eu notei que a formalização de ser um cientista seria engenharia. Então eu pensei, pô, então acho que é isso que eu quero fazer. Engenheiro usa matemática para resolver problema. Isso é isso que eu achava que era a definição. E na época lá me enquadrei nisso aí e pensei, legal, é isso que eu quero fazer. E dali em diante, qual engenharia que fosse, sinceramente, para mim não me importava muito, porque eu sempre gostei muito de um monte de coisa e eu sabia que eu ia ser bastante feliz aprendendo qualquer uma delas, né? Tanto que para cada faculdade que eu apliquei para uma engenharia diferente. Diferente com enormes aspas aí, porque era mecatrônica, elétrica, eletrônica, computação, tudo bastante parecido, né? Eu não joguei uma mecânica no meio, mas eu acabei indo por computação por conta da faculdade que eu passei, já que eu apliquei cada uma delas diferente. Mas, novamente, eles tinham um pouquinho de programação no nosso ensino médio, não sei se você vai lembrar, eram uns lábios bem Programação em Pascal. em Pascal. O professor nem parecia que ele ia estar lá, sabe? Mas eu gostava muito, sabe? Me vinha fácil. Tipo, eu terminava o lab e pensava, eu quero fazer mais, como é que eu faço? Então, computação acabou parecendo ser uma boa ideia no final de tudo. Eu acabei dando de sorte nesse sentido.
Cara, isso é muito interessante, porque assim, na experiência que eu tive com computação, eu falei, eu não vou fazer isso não, né? Acho que isso não é bom. E Não, por assim, isso. pior é que no Fala aí, final eu fala aí. acabei usando alguma coisinha, né? Então, não sei, acho que é interessante falar. Inclusive, assim, se você se decepcionar com alguma coisa, relaxa que pode ser que mais pra frente isso mude a sua perspectiva. Tá certo. Bom, É, mas enfim, né? aliás, essa E foi uma assim, tirando a sorte, essa foi uma das razões de por que eu acabei, né, porque todo mundo pergunta: "O que que você vai fazer na faculdade? O que você vai prestar no vestibular?" Isso é muita pressão, né, principalmente uma pessoa tão jovem, e todo mundo tá falando: "Ô, computação é a como é que fala? É o negócio do futuro". é Eu o lembro bom que do uma coisa. momento. Exato. É o que tá mais quente. É uma coisa que eu lembro que falavam que me fez muito sentido, e falou assim: "Cara, até micro-ondas tem código dentro. Sempre vai ter trabalho". Ah, eu pensei: "É verdade, né? Verdade, né?". Então, misturando, assim, a época que estava, a computação do jeito que sempre cresceu, meu gosto pela matéria e o meu amor por matemática, na época, eh, faz sentido. Enfim. Bom, próximo tópico importante, que é que, então beleza, a gente já falou, o Alan quando decidiu lá atrás, e agora, se você fosse colocar hoje, você acha que a sua definição do que é engenharia está muito distante? Ela mudou pouco? Você daria algum adendo? Ou, olha, tava mais ou menos por aí mesmo. Eu colocaria um adendo. Eu acho que, assim, a definição abstrata, romântica, poética de engenheiro é meio que essa, né? Você vai usar matemática ou lógica, ou seja lá o que, né, qualquer tipo de processo formal para poder resolver algum problema, né? Isso pode ser falado de qualquer outra coisa, mas, assim, engenharia, para mim, principalmente. Agora, o que muda é o quanto você acha que você sabe. Então, para mim, eu achava, engenheiro ele tem lá, é que nem o Batman, né? Ele tem lá o cinturão de ferramentas dele e você sai engenheiro sabendo tudo. Tipo, não, tá bom. Por exemplo, eu como engenheiro, se eu tivesse perseguido o CREA, eu poderia assinar por um prédio de até 2 andares. Rapaz, eu jamais, jamais teria coragem de poder fazer isso, mas você pode, né? E essa é a ideia que eu tinha de um engenheiro. Mas agora eu acho que o engenheiro é mais, você aprende tanto é, fazendo no seu trabalho por fora, de que só ser engenheiro para mim não é tipo, ah, não, esse cara sabe resolver, chama ele aí, né? Tipo, quebrou um avião, chama o engenheiro. O engenheiro não. O engenheiro é capaz de aprender isso, mas ele não sabe. Imagina as pessoas que vão assistir isso e estão no segundo andar do prédio falando, caraca, quem será que esse maluco é? Então, Mas enfim, né? exatamente, né? Pô, minha casa tem 2 andares, né? Minha escola tem 2 andares aqui. Se o chão tiver torto, foi um engenheiro de computação. E assim, acho que tem, por engenharia, tá dentro do hall das três que são as mais conhecidas, que as pessoas sempre falam, é algum dessas três aí, então sempre falam do tipo, olha, direito, medicina ou engenharia. E aí engenharia, cara, é o que a gente falou, né? Tem 90 cursos de engenharia diferentes, mas engenharia, vai pra lá, depois você se decide. Uhum, Mas o ponto é muito estereotipado, né? E é justamente o que você bastante. falou. Você tem então um estereótipo do que você espera de uma pessoa que fez engenharia. Então, tá chegando tal pessoa que fez engenharia. A pessoa já tem uma visão, uma pré-concepção, alguma coisa assim. E aí eu queria saber assim, o que você acha que tá muito fora do estereótipo. Então, tem coisas que estão dentro, mas o que você Aham, fala, cara, que mais ou menos. tá. É, olha, acho que sim, eu vou dar dois estereótipos, né? Não dois, mas dois ângulos diferentes. O primeiro é muitas pessoas que eu conheci no curso entraram em engenharia de computação porque gostavam de jogar videogame. E sinceramente, esse era assim, era a maior razão. Todo mundo cresceu bom em matemática, pensou, vou ser engenheiro. Qual delas? Ah, cara, eu adoro jogar, né, joguinho no computador, sou mó bom. É, e entra por isso. E isso não é bem a verdade. Então, isso é uma das coisas. E o ângulo de fora é, seria de que engenheiro de computação, por exemplo. Depende para quem você está perguntando, eu acho. Mas assim, esse cara sabe hackear.
Cara, eu já ouvi muito isso aí, tipo, e aí, virou hacker? Né, qualquer coisinha que você faz lá, tipo, tá hackeando. Não, não tem muito a ver. Até a computação por si só, por mais específico que seja, é imensamente amplo. Então, e segurança, hackear, existe, mas é um campo lá totalmente específico dele próprio, né? Um, outra, eu falo, como é que é? Engenheiro de computação, eu não sei nem se isso é mais, né? Porque a gente tá ficando velho. Mas tudo é antissocial, não sabe? E isso é meia verdade. Acho que uma outra pergunta interessante é saber o que as pessoas que cursaram engenharia junto com você, se elas estão fazendo coisas relacionadas ou se tem algumas coisas muito diferentes. Então, se você puder Uhum. trazer algumas histórias interessantes, eu acho que isso também ajuda a ilustrar que os caminhos não são lineares e não vai todo mundo para o mesmo lugar. Ah, mas claro. Bom, eu vou dizer, a maioria trabalha com computação, porque entrou, aqueles que ficaram na faculdade até o final encontraram realmente que era o que eles queriam fazer e estão aí fazendo, né, trabalho. Mas assim, novamente, computação é amplo demais. Então tem gente que trabalha com peça técnica, tem um rapaz que trabalha no nosso projeto, ele trabalhou com a inteligência que vai dentro de míssil. Então, um negócio absurdo. Tem outras pessoas que estão fazendo jogos, tem outras pessoas que trabalham com. Bom, financeiro é um monte vai trabalhar com banco, etc., porque a quantidade de dados que precisa de lá, processamento e tal, é enorme. Mas tem gente que pulou para fora e foi fazer coisa totalmente diferente. Tem uma amiga que trabalha com consultoria, financeira também. Eu tenho, acho que um exemplo super legal é um amigo que entrou na computação porque ele, na verdade, ele gostava de produção musical. E ele achava que computação é o que ia trazer ele mais perto disso aí, porque ia aprender a usar os negócios lá e tal. No final, rapaz, eu não consigo nem te dizer onde ele tá, porque ele começou a ficar tão bom no que ele faz que ele virou assim DJ, daí foi para produção musical mesmo, e agora ele faz parte do time que produz música com o Pablo Vittar. Então, assim, o cara foi lá para as alturas mesmo, foi bem legal. Que da hora. Em contrapartida, tem rapaz que, por exemplo, tem um cara que entrou na empresa em que eu estou trabalhando, e entrou com, assim, cargo alto, o cara era lá diretor e tal e tal, e a faculdade dele foi artes cênicas. E tá lá, na empresa de computação. Então, assim, dá de tudo, com certeza. Que da hora. Não, e acho que esse é uma das coisas que a gente tem. Então, assim, a ideia é sempre traçar, idealmente, falar de duas árvores. Aí a gente tem, assim, né, a árvore. O ensino Uhum. superior, eu não gosto da palavra superior, né? Não é quem faz o ensino superior que é superior. Então eu chamo de É curmim, meio. chamo de um outro nome. E aí, então, a gente tem aqui o curmim e a ceci. São duas árvores. E então, uma seria dessa faculdade e a outra a gente está falando do mercado de trabalho. Só que assim, então você tem um leque Isso. de árvores muito grandes com possibilidades e aí tudo depende do que você faz durante. Fazer essas coisas, as escolhas que você vai tomando. A faculdade é uma condição inicial, mas não está dado da condição inicial. Depende muito do que você vai Exato. fazendo. Acho que isso é Com legal. certeza. E então, e assim, momento perrengue chique. Aquele momento fera. Aquele momento assim que você fala, cara, realmente não preciso passar disso de novo, né? Tá bom. O pior é que, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, na faculdade propriamente dita, aí você me conhece, eu não ia muito em festa e tal, porque nunca foi de minha personalidade. Mas, assim, uma ruim que eu entrei foi. Cara, você lembra do Diego, no ensino médio? Medalhista de matemática, o cara era, assim, absurdamente inteligente. Bom, a gente acabou indo pro mesmo curso, no mesmo ano, na mesma faculdade. Então, como a gente já se conhecia no ensino médio, a gente virou amigo durante a faculdade. E eu gostava de matemática, mas jamais fui tão bom quanto ele. E tinha uma matéria que a gente ia fazer que ele chamou, tipo, ô Alan, eu vou fazer essa matéria lá com aquele outro professor, bora lá fazer. Aí eu falei, vamos, né, Diego e tal, amigão, vai ser bom ter um amigo na mesma sala, vamos lá. Rapaz, era com o pessoal do cursão, o pessoal da matemática teórica. Então eu cheguei lá, sentei preparadinho, tipo, não, vamos lá, vou começar, né, essa matéria aqui vai ser bem legal, fazer com o meu amigão.
cara, o professor começou a ir muito rápido, muito rápido. E no final da semana eu tava assim, não é possível que esteja alguém entendendo isso, né? Alguém que não seja o Diego, que é medalhista olímpico de matemática, né? E eu lembro que eu tava lá confuso demais, assim, achando, nossa, cara, nossa, mas não pode ser só eu, não pode ser só eu. Aí um rapaz levantou a mão dele e falou, professor, este vetor pode ser caracterizado como uma geratriz de um hiperplano. Aí eu olhei e falei, eu tô ferrado, cara. Então, aí eu olhei pro Diego e falei, Diego, que aula é essa que você me trouxe? Ela falou, não, é porque é super legal, esse cara ensina muito mais do que deveria, e a gente vai aprender muita matemática teórica, vai ser muito legal. E te contar, foi a única matéria da faculdade que eu fiquei de exame. Essa aí foi. Grande abraço, Diego. Então, você vê aí que tem recordações com muito carinho pra você. Oh, com certeza faria de novo. Seriam, cara, grande parte das aulas finais, as aulas específicas, para mim foram muito legais. E, sinceramente, sabendo agora tudo como é que é o mercado para fora, etc., eu teria ido, acho que eu teria ido mais em festa, teria feito mais amigos, teria feito mais esporte, com certeza. É, mas, assim, é muito bom. O tempo na faculdade é muito bom. É muito raro. Parece bobo falar, tipo, tirando as coisas ruins, o resto é bom. Mas, assim, é meio que nessa, sabe? Você faria lá alegre, porque é aprendizado. Você tá lá aprendendo coisa que você gosta muito e as coisas que você não gosta, você tá com seus amigos pra sobreviver. Então, Olha o Diego aí. pois é, exatamente, né? Ô, Jack, tem que tomar cuidado, tô ficando forte, hein? Se ele me puxar essa de novo. Não, muito bom. E assim, acho que também um outro ponto que deve estar dentro desse hall de coisas interessantes, eu acho que foi você ter ficado um ano em Duke, né? Ah, com Então, certeza. se você puder falar um pouquinho, então, para as pessoas, Duke é uma universidade muito boa nos Estados Unidos e durante um programa bem interessante, né? Acabou que você ficou um ano lá e pôde Isso, trabalhar com muita gente muito interessante, muito legal. Então, se você foi, puder falar um pouquinho. claro. Então, foi pelo Ciência Sem Fronteiras, né? A gente teve sorte suficiente de estar no, ah, na faculdade durante esse período e eu tive o privilégio de poder ir lá, passar um ano no exterior, em Duke. Duke, se você procurar Duke University no Google, você vai ver, parece Hogwarts, assim, é lindo, a faculdade é gigante, tem entupida de dinheiro, é uma experiência inacreditável e todo mundo que está lá é uma pessoa excelente. Então eu conheci muita gente boa, muita gente inteligente, é, que te empurrava para frente, sabe? Não, vamos lá, vamos aprender isso aqui é novo, isso aqui é legal. E tem amigos que hoje, até hoje, carrego para sempre, assim. A gente continua se falando, que conheci os brasileiros que eu encontrei lá, principalmente. Você nunca se sente mais brasileiro quando você está fora do Brasil, sabe? Porque daí aí que você sai na rua gritando que ama pão de queijo. É, mas assim, foi extraordinário. Novamente, as aulas foram muito difíceis, né? Mas assim, com os amigos lá, com todo o conhecimento, toda a infraestrutura da faculdade, é, foi uma experiência assim, fora de propósito. Foi muito boa. Não, E assim, o Ciências Sem Fronteiras foi um programa que aconteceu, que acabou, que não tem mais. Só que ainda existem diversas formas de você que está na faculdade prestar para alguma forma, de alguma maneira. Então, Sim, estando numa faculdade pública ou privada, existem bolsas, existem alguns programas. E se tiver alguma chance, cara, vale a pena. E acho que nunca vi uma pessoa que se arrependeu. Então, talvez esse seja um indicativo interessante. E é assim, bom, beleza. Ainda nesse contexto, acho que também é interessante atribuir um pouco de significado do que você faz para só saber o que é uma dinâmica de trabalho. Então, no caso, você que está trabalhando com uma ênfase em programação, então se você. Se uma pessoa fechar o olho assim e tentar imaginar mais ou menos qual que é a sua dinâmica. Teoricamente, você já falou que você não está hackeando a CIA. Então, o que você está fazendo além disso, né? ou pelo menos não posso te falar que eu tô, né? Não, então eu trabalho.
obviamente, aquilo que eu venho falando, computação é enorme. Você consegue trabalhar em tudo, né? Tem gente que... Ah, cara, por exemplo, precisa de muito engenheiro de computação em petrolífera. O dia dos caras vai ser totalmente diferente do meu. Mas, numa grande maioria, quem vem a trabalhar com computação e goste, acaba trabalhando numa empresa de tecnologia. E o dia a dia é, você vai lá na empresa, no escritório, trabalhar de casa. Inclusive, isso é uma coisa, com a pandemia toda acontecendo e etc., trabalhar de casa para engenheiro de computação não podia ser a coisa mais fácil. Esse provavelmente é um dos empregos mais flexíveis no que se diz aonde você vai trabalhar. Né? Tem gente que eu trabalho junto que eu nunca vi é, em vista, porque dá para trabalhar de casa, trabalha de outro país, trabalha de onde ele está, né? Trabalha da cidade dele ou dela, porque é tudo computador, e faz pela internet e tal. Né? Você consegue abrir túneis do meu computador para o computador do escritório, e se quem olhar para minha tela vai ver lá eu mexendo, mas eu estou aqui. Então, é muito fácil. Né? Então, o dia a dia seria: você abre o computador e você vai trabalhar num time, no geral, para fazer algum tipo de serviço, algum tipo de produto que exija que você escreva ou leia ou edite código. Né? E código nada mais é do que um monte de instrução. Então, eu gosto de brincar que a gente senta e passa horas e horas discutindo receitas de bolo para o computador seguir. E daí dá erro, e daí quebra alguma coisa, e daí cai, e daí a gente tem que ir lá, o que será que aconteceu? Obviamente, muita comunicação interpessoal. Né? Você jamais ou raramente vai trabalhar num ambiente completamente isolado, sozinho. E, então, muita coisa de empresa, muita coisa de conversar com outras pessoas, né? Definir os objetivos, e sentar e fazer. Então, na prática, muita conversa, muito e-mail, muito hangouts, e muita leitura e escrita de código. É interessante, né? Porque, assim, por mais que o código seja muito diferente em matéria do que, por exemplo, outras profissões fazem, quando você vê em dinâmica não é tão diferente do que eu tô fazendo, inclusive, né? Pois é. Uma observação e que é interessante para ver como coisas completamente diferentes. Então, posso me considerar de humanas. E a gente não faz uma coisa que, a princípio, quando você pensa em hábito de trabalho, ele não está tão distante. O que Não tá, faz é completamente diferente. Mas é interessante pensar nessa lógica. E, exatamente. e assim, então imagina que do nada eu te joguei lá numa sala. Pum! Um contexto hipotético, onde eu te coloco numa sala do ensino médio e falo assim: Alan, o microfone é seu e você vai falar alguma coisa para essa galera aí. E assim, o que você acha que você falaria? Então, cada pessoa fala uma coisa, o microfone é seu. Eu acho que, assim, a maior coisa para pensar ou manter em mente é que nada é 100% absoluto. Né? Eu sei que é uma frase um pouco... Ela própria se derrota, né? Mas, porque é muita pressão você já perguntar para alguém no ensino médio, bastante jovem, é, o que você vai fazer pro resto da vida. E isso é o que eu achava que ia acontecer. Sobre, assim, a faculdade, eu não sabia o que eu estava entrando. Eu, por exemplo, no ensino médio, ainda no ensino médio, eu não sabia o que era a faculdade. Eu sabia que era um lugar que... eu tô estudando bastante para fazer o vestibular e entrar, e eu não sabia o que era. Eu lembro perguntando pra minha amiga, tipo, tem prova na faculdade? Assim, ninguém sentou e me explicou, sabe? Falou, tipo, é algo que você precisa fazer. E eu falei, tá bom, eu preciso fazer e vou fazer. E isso só fui entender depois quando eu já estava lá. Né? E então, assim, nada assim, você não sabe até você estar lá. Né? Por isso que eu acho muito legal isso que você está fazendo, Farato, porque abre um pouco mais, né? A gente entende no que a gente está entrando. No que se diz a importância da faculdade, eu acho bastante importante, porque é uma primeira porta para você aprender coisas que você vai usar, que são bastante específicas. Mas também não é 100% necessário. Né? Eu acho bastante importante. Mas, por exemplo, a minha colega de quarto, daqui do Canadá, ela é gerente também de empresa de tecnologia, trabalha com computação, e ela parou no ensino médio. Mas por quê? Porque ela sempre soube trabalhar muito bem, ela sempre aprendia muito rápido e tal. Isso é o tipo de coisa que ela não aprendeu na faculdade, já era inato dela. Então depende muito da situação de cada pessoa. Dada a chance e a circunstância, a oportunidade, eu acho bastante importante.
Uhum. E para não ter medo, porque se você acha que está escolhendo errado e tal, não tem problema, tem tempo para mudar, né? Grande parte dos meus amigos entraram em computação depois, ou fizeram computação até metade e saíram e foram fazer outra coisa. Todos os exemplos que eu dei de gente que trabalha numa área e vai trabalhar em outra, né? Ou, aliás, aprende uma área e trabalha em outra. Então, eu acho que seria isso, né? Se eu tivesse novamente olhando para mim numa sala cheia de pessoas de 17 anos, eu tô lá no meio, é meio que nessa. É importante, é bom, eu recomendo, mas assim, veja realmente o que você quer fazer, né? E não tem problema se você descobrir depois que não é aquilo. Então, Perfeito. E assim, então, e pra terminar naquela dica cultural, então você pode escolher o que você quiser. Então você pode escolher um game, você pode escolher uma música, você pode escolher um livro, você pode escolher os três ou outra coisa. Mas o que você acha que. Qualquer, não precisa estar relacionado à engenharia, tá? Mas é alguma coisa que te toca. Então eu vou fazer um disclaimer. O Alan canta Isn't She Lovely? Muito bem. E, inclusive, assim, recomendo super. Mas, enfim, o ponto é, se você fosse dar uma dica cultural, o que você quiser. beleza. Então, de recomendação, você lembra do ensino médio? Eu levava o teclado lá, porque eu era provavelmente a única pessoa da escola naquela idade que gostava de jazz. Tem um cantor, um músico, multi-instrumentalista chamado Jacob Collier. Ele é um gênio. Ele é um gênio. E por mais que as músicas dele sejam um pouco esquisitas, eu acho que vale a pena pelo menos ouvir um pouquinho para minimamente para você identificar aquilo que você não sabe. Você ouvir uma coisa totalmente diferente e falar, nossa, agora eu sei de fato que disso aí eu não gosto. Maravilha, você definiu isso. Mas eu acho as músicas dele sensacionais. Eu vou deixar o link no YouTube, em uma das músicas dele, que ele toca mais ou menos uns 20 instrumentos diferentes no quarto dele. Então, assim, ele tá no quarto dele, Exatamente. ele vai pegando. Vou pegar um bandolim, vou pegar um violão, vou pegar instrumentos de corda, que, assim, instrumentos de Exato. percussão. Assim, Cara, vou deixar o link aqui. só um parênteses, ele ganhou um Grammy do jazz, e daí na próxima música em que ele ganhou um Grammy, ele usou o primeiro Grammy dele como instrumento de batuque. Né? Alan, é sempre um prazer inenarrável falar com você. Então, gostaria de Oh, agradecer mesmo pelo seu tempo. A gente em fuso horários diferentes e a sua disponibilidade aí para conversar um pouquinho. Então, fica o nosso agradecimento. Muito obrigado mesmo. E é isso. absolutamente. Meu prazer.